O Mundial de Clubes vai terminar numa final europeia entre o Chelsea de Inglaterra e o PSG de França. Cá por Portugal, o mercado de transferências está ao rubro esta semana. O novo treinador do Porto, Francesco Farioli, já está a trabalhar. Gyökeres está cada vez mais perto da saída do Sporting e parece que Kokshu fartou-se do Benfica, que por sua vez faz movimentações para contratar João Félix como primeira prioridade e também Tiago Almada. Para discutir tudo isto e muito mais, está reunido o Triângulo Ofensivo em força. Eu sou o vosso moderador e representante benfiquista André Duarte. Comigo tenho o nosso portista, como é habitual, Ricardo Martins. Boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes, espero que esteja tudo bem com todos. E o nosso palmeirense / sportinguista, Igor Mota. Uma boa noite a todos. Muito bem, vamos a isso então, começando pelos quartos de final e meias finais do Mundial de Clubes, que já passaram muitos jogos desde o último podcast, na semana passada. Vamos primeiro para Fluminense 2, Al Hilal 1. O Fluminense continuava a surpreender, depois do Inter foi o Al Hilal, 2-1 com golos de Martinelli e Hércules. Igor, mais uma vitória inesperada do Flu. O que é que o Renato Gaúcho fez para levar o Flu tão longe? Sim, com a equipe tão limitada que eu acho que o Fluminense tem, tirando o John Arias ali, que é o motor dessa equipe, eu não vejo nenhum outro jogador tão excepcional. Então acho que o Renato Gaúcho usou muito da experiência que ele tem como treinador, na experiência que ele tem em comandar todos os seus jogadores, todos conseguem, todos compram a ideia que ele vende para os jogadores acreditam muito no que ele diz, e creio que foi isso o Mundial inteiro. Eu acho que todos os jogos conseguiu ver o Fluminense jogando de diversas maneiras diferentes, jogos em que ele foi muito defensivo, prezou muito por não levar gol, teve jogos que ele foi muito ofensivo, ia em busca do ataque a todo momento, até que teve momentos até que ficava muito exposto defensivamente. Então acho que foi essa a receita, vamos dizer assim, que o Renato Gaúcho usou, ter essa lábia de treinador com o jogador, até porque ele já foi jogador, então ele sabe como tratar um vestiário, e eu acho que foi mais ou menos por isso. Acho que a pergunta até se torna porque é que o Fluminense não tem uma prestação melhor no Brasileirão, uma prestação doméstica melhor. O que é que tu achas? Exato, era isso também que eu ia pontuar isso mais no fim, só que sim, se for ver a classificação do Campeonato Brasileiro, o Fluminense anda lá por baixo. O Fluminense na temporada passada, nessa temporada, no caso do Fluminense também, na temporada passada, o Fluminense brigou para não cair. Ou seja, há 8 meses atrás, o Fluminense estava jogando até as 2 últimas rodadas no Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado para a segunda divisão. E 7 meses depois, com um elenco igual, creio que se acrescentou 1 ou 2 jogadores foi muito, senão é o elenco igual, o Fluminense conseguiu chegar numa semifinal de uma Copa do Mundo de Clubes. Então, eu acho que realmente ele tem essa lábia, ele entende muito bem como que funciona o vestiário, ele entende muito bem como que funcionam as partidas. Lógico, ele é muito criticado pela fala dele, que ele é uma pessoa muito autêntica, mas acho sim que ele é um conhecedor e que se deve ter respeito quando se fala de Renato Gaúcho. Muito bem. Do outro lado da moeda, Ricardo, temos o Al Hilal, que esteve abaixo, se calhar, das expectativas que o pessoal tinha depois daquele jogo com o Manchester City. Achas que talvez tenha tido a ver com o desempenho abaixo do Rubén Neves, que parecia algo afetado pelos acontecimentos da semana passada, do dia anterior ao jogo? O que é que tu achaste de tudo isso? Sim, pode ser que sim, mas olhando para o jogo eu não acho que o Fluminense tenha sido assim superior ao Al Hilal por si só. Eu acho que foi um jogo bastante equilibrado até, e no final dos 90 minutos talvez até tivesse sido, na minha opinião, mais justo um empate. O Fluminense acabou por ser eficaz e passar. O Rubén Neves esteve um pouco apagado, mas também não foi só ele. O próprio meio campo, o Milinkovic-Savic, não conseguiu ter bola como teve nos outros jogos. Os próprios laterais, o próprio Cancelo também não fez um grande jogo, e a equipa ressentiu-se um pouco, talvez até da falta de produtividade do meio campo, não foi só do Rubén Neves.
mas não sei, eu acho que o Fluminense tem mérito na forma como é eficaz e na forma como consegue juntar aqui experiência do guarda-redes, o Fábio, do Tiago Silva, a alguma juventude que tem qualidade e estavam claramente, via-se que estavam a jogar com motivação por estar nestes palcos e souberam tirar proveito disso por mérito próprio. Sim. Eu mesmo assim acho que o Al Hilal tinha-se uma expectativa que eles pudessem até cilindrar neste jogo. Acho que terem, mesmo não merecendo perder, acho que merecer o empate é um bocadinho curto para o Al Hilal. Sim, não achas? Sim, eu entendo o que estás a dizer no sentido de depois ter feito aquele jogo com o Manchester City que se esperava mais. Agora podemos dizer que desiludiu o Al Hilal, mas não se pode dizer que tenha sido inferior ao Fluminense. Muito bem, coisas do futebol. Vamos para o jogo seguinte. Chelsea 2, Palmeiras 1. Um excelente gol de Estevão ainda deu esperanças ao Verdão, mas foi o Chelsea quem levou a melhor neste encontro. Igor, acaba por ser um torneio meritório para o Palmeiras. O que é que tu achas? Assim, já há uma semana atrás já havíamos falado que ia ser um jogo difícil pela defesa, que ia totalmente desfalcada, o lado esquerdo sem o principal lateral, o centro da defesa, o principal zagueiro do Palmeiras há 7 anos, também estava suspenso, mas isso não é desculpa, na minha opinião, para ter feito um jogo tão ruim quanto foi. Se nós avaliarmos o antes e o depois, nas quartas e finais, eu acho que é ok olhar. Nossa, o Palmeiras foi até as quartas e finais do Campeonato do Mundo, ok. Mas do jeito que foi, eu acho que o Palmeiras ficou devendo. E ficou devendo muito. Jogou totalmente com medo a primeira parte, não propôs jogo, toda a vida se defendendo. Entendo que esse é o estilo do Abel, só que não... Eu acho que eu nunca vi um jogo no qual o Palmeiras se defendeu tanto. Normalmente o Palmeiras se defende, só que o Palmeiras muitas das vezes se defende tendo o controle da bola, mesmo não propondo ataques, mas ele consegue ficar com a bola, e isso também é uma maneira de se defender, apesar de tu não estar atacando o teu adversário, se tu está com a bola, tu não está sendo atacado. E eu não vi o Palmeiras fazer isso em nenhum momento do jogo. O melhor momento que o Palmeiras teve foi 10, 20 minutos da segunda parte, foi até quando conseguiu o gol, mas depois que conseguiu o gol parecia que era o gol da classificação, porque ele parou de jogar novamente, com o jogo morno, tanto para os dois lados. E eu acho que a maior indignação pelo frango, pelo horrível gol, fez o gol contra o Everton, eu acho que fica pelo fato do Chelsea ser horrível. Essa equipe do Chelsea é muito ruim. Era o tipo de jogo que se eles colocam 5% a mais era o suficiente para te passar dessa equipe do Chelsea, que na minha opinião é muito, muito ruim. Foi exatamente a sensação que eu também tive um pouco com o jogo do Benfica. Parece que até se fosse mais um bocadinho até chegava. Ricardo, o Chelsea não é assim tão bom, mas foi chegando para o que lhe apareceu à frente, não é verdade? Sim, também tiveram a sorte de calhar do lado das equipas mais acessíveis. Agora, o que o Igor disse é verdade. Sim, mais acessíveis. Eu não admito. Tá. Eu acho que isto nem sequer é polémico, acho eu. Mas eu acho não tem nem dúvida que foi o lado mais fácil, isso todo mundo sabia. Tanto que é por isso que qualquer um tinha esperança de chegar às finais estando desse lado. Eu acho que neste jogo o Abel olhou para a defesa com tanta baixa, não teve coragem de jogar sem ser com a defesa com a equipa baixa, porque foram muitas baixas. Eram os dois centrais, o lateral esquerdo, ter que jogar com Michael e Bruno Fuchs, não é? E Vanderlan na lateral esquerda não é a mesma coisa que estar o Piquerez, que estar o Gomes, que é muito experiente, estar o Murilo. Portanto, eu acho que o que lhe passou pela cabeça no Abel foi: se joga com defesa alta, é de jogadores 1 para 1, o Pedro Neto, o Palmer, o Nkunku vão fazer estrago. Portanto, vamos tentar proteger a equipa mais atrás, até não deixar a defesa tão exposta a 1 para 1, a jogadas em velocidade principalmente, e tentar fazer uma equipa mais compacta mais atrás e lançar os contra-ataques. Agora, pronto, são estratégias. Se calhar
se tivesse jogado mais à frente poderia ter sido goleado mesmo para este Chelsea, porque eu acho que nenhum palmeirense se sente confiante com estes centrais, em comparação de jogar com Gustavo Gomes ou o Piqueires. Já é difícil ter essa defesa horrível. Que Vanderlan, na minha opinião, se ele é jogador, qualquer cachorro consegue ser também. Fez um jogo muito fraco. Essa defesa ainda horrível, que fez acho que uma das piores partidas, e aí tu pega o Everton, que é para ser um goleiro, um guarda-redes, que é para dar segurança para a equipe, porque já não tem o capitão, já não tem o segundo zagueiro, que é o titular, que são os dois zagueiros titulares no caso. Já não tem um terceiro capitão, que é o próprio Piquerez, que também comanda a zaga, já tem muitos anos de Palmeiras. E daí é para te pegar um goleiro desse, para te dar a segurança à equipe, e ele faz o que fez. E sim, concordo que o Palmeiras, o Abel, a estratégia foi essa, se defender. Só que o meu ponto é, o Palmeiras ele sabe jogar se defendendo, só que ele não joga dessa maneira. O Palmeiras em nenhum momento ele teve a bola. O Palmeiras a todo momento ele só rifava. Era só rifar. Chutão, chutão, chutão. Deixa que o Chelsea joga. Ok, muito provavelmente era talvez uma tática de tentar fazer o Chelsea cansar na primeira parte e jogar na segunda. Pode até ser, só que tem que jogar na segunda. E o Palmeiras também não jogou. O Palmeiras jogou 10 minutos, 15. Então uma partida de 90 minutos, uma partida joga 15, 20 minutos. Tem algo de errado. A tua tática foi completamente anulada pelo teu adversário. E que nem precisou muito para te anular. Eu acho que realmente a palavra certa é cagão. O Abel, não tenho o que falar, é o melhor treinador que já passou pelo Palmeiras, é o treinador mais vitorioso, mas temos que ser verdadeiros. Nesse jogo ele foi cagão. Mesmo com a equipe que ele tinha, ele botou a bola 15, 20 minutos no chão, foi a segunda parte, pode-se dizer que o Chelsea já estava mais cansado também, ok, pode ser assim, mas pôs a bola no chão 15, 20 minutos, conseguiu jogar de igual para igual, como se dizer. Criou chances, fez um gol, teve outros chutes de fora da área que causaram perigo. E tudo isso foi feito só em 20 minutos, porque os outros 70 o Palmeiras não jogou, entende? Eu acho que a principal frustração do palmeirense é, ok, as quartas de finais ficam de bom tamanho, mas era contra o Chelsea, podia ter ido além. Era uma equipe que conseguia jogar de igual para igual. Se tu não joga de igual para igual com o Chelsea, muito provavelmente tu não conseguiria jogar de igual para igual com o Atlético de Madrid, que na minha opinião é um pouco superior ao Chelsea, mas também é uma equipe fraca hoje. Então, esse sentimento que fica, que poderia ter ido mais longe se tivesse um pouco mais de culhão, se tivesse um pouco mais de coragem. E o Abel não teve coragem nesse jogo. É um pouco a diferença entre controlar o jogo sem bola e ser massacrado. Aqui o Abel acho que queria controlar o jogo sem bola, mas acabou por mais por levar o massacre. Acabou por ser massacrado. Bem, eu diria que mesmo estando aquém do que se calhar tu desejavas, e agora acho que o Palmeiras mesmo assim se pode orgulhar, não achas? É aquilo, vendo, vamos dizer assim, daqui 5 anos, 10 anos, tu vai olhar, olha, o Palmeiras lá no primeiro mundial chegou nas quartas finais. Nossa, ok, fez uma boa campanha. Agora, quem viveu o dia sabe que poderia ter ido além. Esse é o ponto. Eu acho que se tu pegar antes do mundial, se tu pegar daqui 5, 10 anos, as pessoas vão olhar para isso e vão falar que foi bom, ok, foi uma boa campanha. Agora, para quem estava ali no momento, não estava presente, não estava vendo o jogo, vendo o que aconteceu, fica aquele gosto de que dava para ter feito mais. Talvez perdesse de 3-1, 4-1, só que joga com atitude, joga querendo ganhar o jogo. O Palmeiras jogou com medo de perder, e perdeu. Então sim, não faz sentido, tu joga com medo de perder e tu perde. Lógico, todo mundo deve jogar com medo de perder, mas a minha questão é, seja ofensivo, tenta fazer as coisas. Em nenhum momento o Palmeiras conseguiu fazer isso. E quando estava melhorando um pouquinho, aí veio o gol do Estevam, que o Palmeiras tem isso. Quando tá muito bom, tudo bem, tudo correndo, tudo certo, o Palmeiras faz o gol e a equipe morre novamente. E às vezes o gol parece que piora de vez ajudar. Mas olhando por outro lado, vamos dizer, sim, diria que foi uma boa campanha. Só fica o gosto de realmente poder ter ido para uma final. Por exemplo, no semifinal seria um clássico brasileiro. Palmeiras nessas competições, normalmente, não estou dizendo que levaria melhor, mas normalmente o Palmeiras se leva melhor nessas competições contra equipes brasileiras. Às vezes o retrospecto recente é ruim, assim como era contra o Botafogo.
mas o Palmeiras consegue chegar nesse tipo de jogo e consegue se classificar. Então, assim, fica o sentimento de que a gente estava a um jogo de estar na final da primeira Copa do Mundo de Clubes. E a gente foi eliminado por ter tido medo, só por ter medo. E esse é o sentimento que eu acho que é para mim mais de 50%, 70% dos palmeirenses. Muita boa gente sofreu às mãos deste Chelsea no torneio. Passamos para o jogo seguinte. Paris Saint-Germain 2, Bayern Munique 0. Este se calhar foi o jogo mais interessante destes quartos de final. Depois de uma primeira parte que terminou a 0 e que ficou marcada pela lesão assustadora do tornozelo do Musiala, o PSG chegou à vantagem na segunda parte e, apesar de ficar reduzido a 9, aguentou a pressão nos minutos finais e ainda marcou 2-0 por Dembélé. Ricardo, a primeira questão, se calhar é a questão do jogo. Era penalti sobre o Musiala no lance da lesão? Para mim não foi um infortúnio. Acho que não há intenção de aleijar, tampouco acho que se fosse motivo para assinalar penalti. Em relação ao jogo em si, acho que foi um bom jogo. A primeira parte um pouco mais equilibrada, na segunda parte o PSG conseguiu, principalmente depois do golo, conseguiu virar o jogo a seu favor. Nota positiva para o Dembélé, que entrou aos 70 minutos, foi a tempo de fazer um golo e podia ter feito mais 2 pelo menos. Para quem veio de lesão foi um excelente jogo que fez. Expulsão desnecessária do Pacho no final do jogo. O Beraldo entrou e entrou bem até, seguro. Também não foi por aí que do Pacho e é mais desnecessário ainda foi do Hernandes, não foi? Sim, já e a do Hernandes também foi tão desnecessária como a do Pacho. Acho que o Beraldo agarrou a oportunidade e acho que vai ser titular na final. Também já lá vamos a essa questão. Acho que o Pacho poderá ficar manchado por esta expulsão desnecessária e perder o lugar perder a titularidade no centro da defesa. Muito bem. Tirando o lance da lesão, que eu também achei que acho que se não houvesse aquela lesão, muito pouca gente ia reclamar penalti ali. Eu não achei a exibição do árbitro Anthony Taylor das melhores deste torneio, para dizer o mínimo. O que é que tu achaste, Igor? Assim, eu acho que realmente pelo nível de arbitragem que ele tem nos últimos anos, eu acho que ele é um dos melhores. Eu acho que ele realmente deixou a desejar. E apesar, não sei, essa opinião que eu tenho ali, depois do ocorrido com o Musiala, eu acho que ele ficou ainda mais receoso do que ele já estava. Já não estava muito bom assim na primeira parte, na minha opinião, a arbitragem. Não estava deixando a desejar, pelo menos. E depois da expulsão, eu acho que ele ficou com um pouco de receio por tudo que aconteceu e da maneira talvez que ele lidou. Não sei se ele podia ter pensado que ele podia ter dado a penalidade, se ele ficou por marcar, talvez era o que ele queria marcar, mas o VAR deu outra opinião, não sei. Mas eu acho que depois da expulsão ele realmente ficou mais abaixo do que é o de costume dele. Não, houve ali uma sucessão de lances que eu entendo que ele é um árbitro inglês e eles são famosos por fazerem isso, mas aquilo parecia um jogo entre um jogo da Conmebol ali a meio. Começaram a pancadaria forte, vai um, depois acabou por perder o controle e teve que expulsar os dois jogadores do PSG. Foi a impressão que eu tive do jogo. Não sei se concordas, Igor. Eu estava falando mutado. Sim. É justamente, a minha opinião, ele é bom justamente por isso, por deixar a partida correr. Só que tem momentos que tu tem que controlar a partida. E sim, é isso que eu digo. Depois na segunda parte, eu acho que teve muitos lances em que não tinha por que o jogo continuar a correr e ele deixou a partida correr. E aconteceu o que aconteceu ali no final do jogo. Aconteceu esses lances que tu mesmo falou de pancadaria e que realmente vamos dizer, estraga o espetáculo que é para ser o jogo.
Dado, Ricardo, dado aqui os bons lances que o Bayern até teve para finalização neste jogo, houve gente que disse que o PSG se calhar nem merecia ganhar este jogo. Tu concordas com isso ou és a opinião contrária? Não, principalmente pela segunda parte o PSG mereceu ganhar, não tenho grandes dúvidas disso. Esperava mais do Bayern, não criou, aliás teve bastante posse de bola, mas não criou assim grandes oportunidades quanto isso para fazer o golo. Acho que esperava mais Harry Kane, esperava mais do Olise, do Coman, esperava mais chegada à frente do Kimmich também. Os laterais também não se projetaram muito. Não percebo como é que alguém pode dizer que o resultado devia ter sido um empate ou até a vitória do Bayern. Sim, e especialmente até o que até define bem isso é acabarem com 9 e acabarem a marcar, não é? Porque o Bayern, eu acho que teve algumas boas hipóteses ou alguns momentos do jogo em que podia ter igualado e podia ter até ido buscar a vitória, especialmente depois da expulsão. Mas tu estás a jogar contra 9 e não consegues impedir um contra-ataque e levar o 2-0, e acho que não mereces ganhar. Acho que fica por aí a narrativa do jogo, não achas? É exatamente isso, concordo em absoluto. Muito bem. Vamos aqui passar para Real Madrid 3, Dortmund 2. Real Madrid entrou a matar com 2 golos na primeira parte, o Dortmund reduziu perto do final, mas Mbappé de regresso marcou o terceiro já nos descontos e já só deu tempo para o Dortmund ainda reduzir para 3-2. Foram uns descontos bem mexidos. Igor, vamos começar se calhar aqui por falar do Gonçalo Garcia. Pode ser o que o Real Madrid precisava na área em certos momentos? É difícil falar. É difícil porque assim, ele é muito bom. Isso eu acho que não tem discussão. Agora o problema é que ele é muito jovem. Por exemplo, se ele fizer algum jogo em que, não sei, em Real Madrid e Barcelona, ele vai lá e perde um gol de frente com o goleiro Reis. Tem que ver a pressão que ele vai sofrer por isso. E já vi muitos jogadores do Real Madrid ter um bom futuro e por esse tipo de jogo, por esse tipo de momento, acabar e a pressão toma conta. Falando até o atual momento, sim, ele é uma boa peça. Eu acho que ele vai brigar sim por posição, até porque o Endrick vem machucado. E acho que ele vai ter mais oportunidades essa temporada, até porque fez boas exibições nesse Mundial. Mas eu acho que tem que ter calma e não colocar esse tipo de pressão em cima do Gonçalo, até porque, como eu já disse, ele é muito jovem ainda. Eu ia te perguntar justamente isso, estavas a falar de um jogador que se calhar sucumba à pressão, se calhar o Endrick, não sei se é um bom exemplo disso. Como é que achas que o Gonçalo Garcia compara com o Endrick? Assim, eu acho que o Gonçalo Garcia, por exemplo, por ele já ser espanhol, e eu acho que a maior parte da base dele já ter sido no Real Madrid, ou toda a formação dele ter sido no Real Madrid, eu acho que ele já entende o ambiente no qual ele se enfiou. Agora, não vejo com maus olhos o Endrick. Eu acho que o Endrick, o maior problema dele foi adaptação. O famoso que todo brasileiro acho que passa por isso quando vem para a Europa, a adaptação. Acho que ele vai ter chances com o Xabi Alonso, mas ele tem que voltar de lesão. É uma lesão na qual ninguém sabe como que ele vai voltar, se ele vai voltar já em forma física ou depois que ele volta de lesão, se ele vai ter que entrar na forma física ideal. Então assim, eu acho que se ele continuar com a cabeça que ele tinha no Palmeiras, eu acho que ele tem total condição de também brigar por posição com o Gonçalo, para ver quem que é o reserva imediato. Mas eu acho que o Gonçalo ele sai um pouco à frente do Endrick justamente por isso, porque ele já está habituado com esse ambiente. Neste momento eu diria que sim também. Tu, Ricardo,
Se calhar o acontecimento mais importante deste jogo acabou por ser a expulsão já perto do fim do Huijsen. Achas que foi revelou um bocadinho de imaturidade o Huijsen aqui e acabou por prejudicar a equipa no jogo seguinte, como vamos ver? Sim, prejudicou de que maneira? Depois já vamos falar disso, mas de facto o Rudiger e o Asensio só fizeram as neiras como nas meias finais, mas eu acho que este jogo foi... O Real Madrid entrou em modo, a partir de certo momento do jogo entrou em modo descanso com 2-0, acabam por sofrer o golo, voltam a acabar o jogo com o golo do Dortmund, mas não sei, eu acho que já se estava a adivinhar o que depois viria a acontecer, porque mesmo o próprio Gonçalo Garcia, que acaba por ser a grande revelação do Real Madrid neste Mundial, o Real Madrid quantas vezes dependeu dele? Com a Juventus, eliminou os Juventus com um golo dele, em todos os jogos ou fez um golo ou fez uma assistência. Eu acho que o miúdo foi até o melhor jogador do Real Madrid nesta competição, a par do Arda Güler, mas este Real Madrid para esta próxima temporada eu acho que tem um central de muita qualidade, que é o Ursa, sabe sair a jogar, sabe defender, pronto, cometeu um erro, ainda é muito jovem, tem que crescer, ganhar experiência, mas se o Xabi Alonso, a ideia dele for jogar com 3 centrais, ou até com o Tchouaméni no meio dos centrais, eu acho que poderá estar a cometer um erro. O Real Madrid tem que jogar no 4-3-3, no 4-2-3-1, mas tem que arranjar um bom parceiro para o Olsen, porque Rudiger não me inspira confiança nenhuma, o Asensio comete erros muito básicos, como vamos ver mais à frente, o Éder Militão está sempre lesionado, acho que é já um problema até que se arrasta já desde o ano passado, e é uma dor de cabeça para o Xabi Alonso. Em relação a esta luta entre o Gonçalo Garcia e o Endrick, é um bocado como o Igor disse, vamos ver como é que o Endrick volta de lesão, nem sei bem quando é que está estimado que ele regresse, mas acho que o Gonçalo Garcia, com a quantidade de golos que meteu neste campeonato do mundo, que foi em todos os jogos, excepto no último jogo, meteu ou um golo ou uma assistência, ganha estatuto que o Endrick não tem, na minha opinião. Eu vi um post engraçado de adeptos do Real Madrid, que se o Gonçalo Garcia jogasse pelo Barcelona e se chamasse Gonzi, já estava a ser falado como o futuro bola de ouro. Não sei se é verdade ou se vocês concordam, mas eu achei que teve o seu humor, essa opinião. Tem o seu humor, mas também os adeptos do Real Madrid também são um bocado suspeitos também de endeusar jogadores que depois não foram lá dentro. Isso também é verdade, mas concordas com o que o Ricardo disse, Igor? O Real Madrid deixou o jogo complicar-se desnecessariamente, este aqui com o Dortmund. Exato. Também, mas... Exato, acho que não tem nem palavras a acrescentar exatamente isso que o Ricardo falou. Já vem falando há um bom tempo que o Rudiger já passou a época dele, o Asensio é muito jovem, vem tendo algumas falhas, mas ainda acredito que ele sim será o parceiro do Hudson, até porque o próprio Xabi Alonso no Bayer Leverkusen tinha uma zaga muito jovem. Eu acho que a ideia dele é sim ter o Asensio com o Hudson. Agora, quando que o Asensio vai parar de falhar? Ninguém sabe. Mas eu acho que a ideia inicial é sim ter uma saída de 3 com o Tchouaméni ali no meio, que também não inspira confiança nenhuma. Eu acho que isso é minha. Quem vê futebol vê que aquilo ali não tem qualidade nenhuma para estar no Real Madrid, mas é isso. O Asensio está na sua fase António Silva, por assim dizer. Mas vamos passar para o jogo seguinte. Fluminense 0, Chelsea 2. Chelsea vence com 2 golos de João Pedro numa partida relativamente tranquila para os azuis. Ricardo, já estávamos a dizer ao bocado e continuamos a dizer, o Chelsea é o verdadeiro desmancha-prazeres deste torneio. Achas que eles têm equipa para esta final? Ora bem, em relação a essa última questão, uma final é sempre uma final. Pode ir para qualquer lado. Agora, não, acho que ninguém mete o Chelsea como favorito contra este PSG, mesmo sendo-se apenas em 90 minutos.
Eu acho que Sim. começaria por colocar a surpresa do João Pedro, não é? Penso que jogou meia hora contra o Palmeiras, é titular aqui contra o Fluminense e faz os 2 golos. Acho que se não fosse substituído tão cedo na partida, acaba por fazer pelo menos mais um. Estava realmente inspirado e foi um pouco de... Não quero ser injusto dizer que foi um jogo de sentido único, porque não foi. O Fluminense teve a oportunidade para empatar, é verdade, teve a oportunidade na cara de guarda-redes, não conseguiu fazer o golo por mérito do Cucurella, por velocidade de reação, mas acho que foi totalmente merecida esta vitória do Chelsea. Mas não continuo a não ver o Chelsea como tendo capacidade para ganhar ao Paris Saint-Germain, mas uma final é uma final e tudo pode acontecer. Vimos o que o PSG fez com o Botafogo, é verdade que estava com bastantes suplentes, mas dias maus acontecem e pode cair para qualquer lado, mas na final contra o PSG pelo menos 70 a 75% do favoritismo vai tudo para o Paris. Exato. Falando do plantel do Chelsea, temos aqui esta nova surpresa e agora o João Pedro, que é o avançado ex-Fluminense que acabou por brilhar neste encontro. Veja alguma coisa nele que o possa fazer saltar para titular por cima do Delap e mesmo do Nicolas Jackson para avançar do Chelsea? Eu acho que em questão de habilidade, ele tem mais do que qualquer um dos outros dois que tu falou. Mais do que o Nicolas Jackson e muito mais que o Delap. O Delap eu acho que ele deveria ir para uma luta livre, algum esporte de luta. Porque o que ele faz é só isso, só sabe bater. Em nenhum momento ele sabe fazer o que ele tem de fazer, que é gol. E assim, comparar o João Pedro agora, lógico, ele chegou, fez 2 gols, tá brilhando o olho, então ele é o melhor de todos que ele tem no Chelsea agora, vamos se dizer assim. Só que foram só 2 jogos, tem que se ver como que vai ser o restante. Ele também pode chegar agora na final e fazer um hat-trick e levar o Chelsea a ser o campeão do mundo. Mas também eu acho que é aquilo, tem que ter pé no chão. É um jogador que ele já vinha há um tempo sendo falado, pelo menos pela mídia brasileira, que estava merecendo uma chance de seleção e vinha tendo os bons números na equipe anterior que ele estava. E agora é questão de ele conseguir desenvolver, ele vai ter mais visibilidade, apesar do Chelsea tá essa bagunça que todos sabem que, pelo que eu estava vendo do plantel do Chelsea, eles têm 12 jogadores de ataque, ou seja, eles podem montar uma equipe inteira só de atacantes. Então realmente é tentar se encontrar dentro dessa bagunça que é o Chelsea e quem sabe se ele fizer uma super temporada, ele não consiga aí já cavar uma vaga dele no Mundial de Seleções, acontece daqui a um ano, e ainda ir para um clube melhor. O Chelsea tem para dar e para vender, infelizmente, neste momento. Achas que a João Pedro neste momento entraria no teu 11 da seleção do Brasil? Se fossem jogar amanhã, achas que o João Pedro era o avançado titular? Acho que sim, até pelo fato de, na minha opinião, o Brasil hoje, por ter o Rodrigo, o Vinícius Júnior e o próprio Rafinha em baixa, muito em baixa. Ultimamente eles falam mais do que jogam. Então, por ter muito esses jogadores em baixa, eu digo que até o Brasil escalaria hoje no 4-4-2, o que não me surpreenderia, que é uma escalação que o Ancelotti usa muitas vezes. E sim, iria com o Matheus Cunha e com o João Pedro, até porque, na minha opinião, seleção nunca vai ser vaga cativa. Seleção é aquele jogador que vem 5, 10, 15 jogos muito bem, e ok, se ele está muito bem, tem que ser tão bom quanto tu é no teu clube aqui na nossa seleção e nos ajudar. E tu não convocar o João Pedro hoje, contando só esses 2 jogos, seria loucura. Mas é como eu falei, ele tem que manter esse equilíbrio para daqui talvez 1 mês, 2 meses, quando tiver aí uma próxima convocação, ele ir para a seleção e continuar desempenhando o que ele desempenhou nesses 2 jogos do Chelsea. Muito bem. Vamos então avançar para o jogo mais interessante. Foi o jogo anteontem, já não sei. PSG 4, Real Madrid 0.
Um autêntico domínio dos franceses, 3 golos nos primeiros 25 minutos e depois foi só gerir, e nos minutos finais Gonçalo Ramos ainda marcou um gol dedicado ao falecido Diogo Jota. Ricardo, parece que o PSG teve tanta dificuldade com o Real como teve com o Inter Miami. Sim. Foi aquilo que já se abordou um pouco antes. A defesa do Real Madrid é fraca. O Wilson vai ganhar facilmente a titularidade. O Courtois é um guarda-redes superlativo, uma mais-valia para esta equipa. Não concordo com a colocação do Valverde a lateral direito. Acho que o Carvajal, estando bem fisicamente, teria que ser titular. Acho que o Vinícius Júnior anda há muito tempo desaparecido. Já não me lembro da última vez que fez um jogo minimamente admissível, a ponto de que já ninguém sequer o coloca na luta por bola de ouro nenhuma. Acho que este Real Madrid precisa de consistência defensiva para a próxima temporada. Acho que o Xabi Alonso tem que consolidar a equipa com Arda Güler no meio. É um jogador que tem muita qualidade, gosto muito da forma como ele joga, mas no meio campo, não agarrado a uma ala. Tem que ter bola no pé, tem que construir, tem que fazer o último passo, não estar no corredor colado à linha e longe da bola. Tem muito ainda trabalho para fazer o Xabi Alonso, mas acho que tem que ir ao mercado e ver-se livre de jogadores como o Rudiger ou até mesmo o Éder Militão, que está mais tempo lesionado que a jogar. Acho que é uma boa oportunidade para abordar o tópico, Igor. O que é que se passa com o Vini Júnior, na tua opinião? Assim, vamos ser um pouco polêmico. Eu falo aqui e tenho provas, nunca achei um jogador estrela. Nunca achei que ele fosse um Messi, um Cristiano. Nunca achei isso. Tanto que eu, na época que ele era do Flamengo, eu sempre disse que era um jogador que estava no esporte errado. Que atletismo é outro esporte, futebol é completamente diferente. Na minha opinião, ele só corria. Melhorou muito, sem dúvida. Melhorou muito a finalização. Ele tem um drible muito forte. Só que eu ainda não consigo ver ele sendo esse jogador chamar de responsabilidade e conseguir resolver. Por exemplo, tu tem jogadores, ou tu tem exemplos de jogadores que têm essa estrela e chamam um jogo para resolver e conseguem resolver. O Vinícius Júnior tem essa estrela porque caiu sobre ele, na minha opinião. Caiu no momento em que o Real Madrid já não tinha mais ninguém e ele ainda pegou uma temporada muito boa, na qual tudo deu certo para o Real Madrid, principalmente para o Vinícius Júnior, e essa estrela caiu sobre ele. Então as pessoas querem que o Vinícius Júnior seja o mesmo depois de 2023, 2024, mas ele não é mais esse mesmo jogador. Talvez eu seja mais polêmico ainda falando isso aqui agora. A temporada de 2023, 2024, para mim, é uma temporada que a gente chama no Brasil, que é do típico jogador ruim ou mediano, que teve uma temporada muito boa e ficou por aí. E todo mundo eleva esse nível ao ponto de é o melhor jogador do mundo, é o melhor jogador do Real Madrid, ele tem que chamar responsabilidade. E eu não acho que é isso. E vindo agora essa parte dele estar em baixa, eu acho que ele muitas vezes ele fala mais do que ele tem que falar. Eu acho que o jogador de futebol tem que fechar a boca e jogar futebol. Então mostra ali dentro de campo o que tu quer. Seja críticas, seja o que for, faz dentro de campo, ponto final. E eu acho que o Vinícius Júnior ele caiu muito nessa pressão da mídia, tanto brasileira quanto a mídia internacional. Com a luta que ele tem contra o racismo, que isso eu não vou entrar no que da questão, porque pode ir para muitos lados, então realmente não quero entrar nisso, mas eu acho que ele foi muito pro lado do jogador que quer mais ter um microfone do que ter uma bola no pé. E eu acho que é aí que está a diferença dos grandes jogadores. Tu nunca viu um Messi falando tanto, tu nunca viu um Cristiano Ronaldo falando tanto, tu nunca viu um Ronaldo falando tanto. E aí tu pega o próprio Vinícius Júnior, que prefere mais falar do que jogar. E eu acho que é aí essa diferença, pelo menos na minha opinião. Muito bem. Antes de seguirmos para o mercado de transferências,
uma palavrinha se calhar sobre o Paris Saint-Germain. Portugueses a brilhar, toda a gente na equipa a brilhar, temos mais palavras para o Paris Saint-Germain, claramente favorito, Ricardo, nesta final. Sim, foi aquilo que disse há pouco, favorito, mas temos que ver que é um jogo só, 90 minutos. O Chelsea, se não me engano, o Chelsea teve mais um dia para descansar, que é algo que também pode pesar nas pernas dos jogadores, tem isso a seu favor. Tem um João Pedro na frente que, se voltar a estar tão inspirado como esteve contra o Fluminense, também pode desequilibrar. Mas do outro lado temos um PSG que está muito compacto, que tem muita qualidade, principalmente no meio campo. Tem um grande guarda-redes, tem um ataque muito móvel que se entende de olhos fechados, portanto favoritismo máximo para o PSG, com sempre a possibilidade do Chelsea fazer uma surpresa na final. Muito bem, vamos avançar então para a secção de mercado de transferências e de outros assuntos daqui de Portugal, que já não falamos das equipas portuguesas há algum tempo. Começando pelo Futebol Clube do Porto, Ricardo, Francesco Farioli já está a trabalhar, treinador vindo do Ajax que veio substituir Martin Anselmi no cargo. Temos boas expectativas para Francesco Farioli? Sim, a vantagem de Farioli chegar nesta altura é que pior não há de ficar, não é? Pior do que isto não há de ficar. Portanto... Isso ainda está para ver. André, Ricardo, a temporada inteira foi ouvir portistas falando isso. Pior do que está não pode ficar. E foi piorando. Então acho que é bom ter calma. Não foi piorando, foi mantendo o nível. E foi baixando gradualmente, mas foi baixando pouquinho, até que foi este desastre todo. Pronto. Eu concedo uma regularidade. Sim, concedo-vos essa, foi regular. Mas pronto, já é um treinador diferente do Anselmi. Em termos de análise da opção do Vilas Boas, manteve o critério no sentido de ser um treinador pouco experiente, jovem. Pode-se dizer até que é um treinador de certa forma da moda, desta nova geração de treinadores. Pelo que pude ver, ao contrário do Anselmi, não entra nesta neura dos três centrais, já procura um jogo mais associativo a partir de trás com dois centrais que saibam construir, que é um problema para ele neste plantel. A própria contratação do central croata já vai mais nesse sentido, ter os centrais que saibam construir a partir de trás. Vamos ver ainda o que é que vai fazer ao Zé Pedro ou não Pérez, que se lhes pedires isso vai ser um desastre autêntico. Acho que vai, ao contrário do Anselmi, tem a vantagem de poder fazer a pré-época, de poder montar um plantel mais ao seu estilo. Não vou dizer que tem a faca e o queijo na mão para fazer bom trabalho, mas acho que a expectativa não pode ser tão elevada como foi no ano passado. E aquilo que eu espero é que o Porto seja mais consistente no bom sentido. Espero que a equipa tenha mais qualidade individual e que os adeptos tenham paciência e percebam que continuamos em fase de transição e que se tem que dar tempo ao treinador. Portanto, resumindo e concluindo, acredito no homem, acredito que vai saber escolher bem os jogadores, até porque o Vilas Boas já viu as consequências de se andar a contratar por contratar. Temos que ser fiéis a um certo estilo de jogo que o Farioli já implementou no Ajax. Foi muito elogiado, que os próprios adeptos do Ajax, apesar da desilusão nas últimas jornadas, sua equipa ter descambado, queriam a continuação dele, ele acabou por não ficar. Portanto, acho que estão reunidas as condições para o Porto poder construir aqui uma equipa vencedora, mas sempre tem que se dar tempo ao homem, tem que se dar tempo. E acho que muitas vezes nós portistas pecamos por isto, porque como durante tantos anos nos habituámos a ver a nossa equipa a ganhar ano sim, e agora passar já por esta fase que já dura há mais de 10 anos, parece que é como se olhássemos para o ano a seguir e pensássemos, ok, a nova senda de décadas vitoriosas começa agora. Ok, não foi este ano, mas vai começar no ano a seguir.
e vai-se arrastando, e vai-se arrastando, e vai-se arrastando, e parece que cada vez há menos paciência. E à medida que vai havendo menos paciência, as probabilidades das décadas vitoriosas que tivemos nos anos 90 e no início do século XXI vão-se esfumando à medida que a paciência também se vai acabando. Mas vamos ver como é que vai correr. Só para acabar, em relação às contratações confirmadas, o João Costa para a baliza é trazer mais ADN do clube, um jogador que foi formado no clube e que saiu já há vários anos. Fez uma excelente temporada no ano passado no Estrela da Amadora. Quero acreditar que veio com a ideia de ser substituto do Samuel Portugal como o terceiro guarda-redes e não como o segundo guarda-redes, com a ideia do Diogo Costa sair e o Cláudio Ramos assumir a titularidade. Quero acreditar que será Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa, e não Cláudio Ramos, João Costa e Samuel Portugal. Quero acreditar que a vinda do central croata Vrbic o Peperic, aliás, não será com a ideia de ser o único central a vir. Acho que isso é mesmo impensável. Tem que vir 1 a 2 centrais mais, talvez até ao que tudo indica o Otávio vai sair, e bem. E gostava que o Zé Pedro e o próprio Nuno Pérez não ficassem para o próximo ano, mas talvez também já esteja a pedir mais. O Ivan Marcano já se reformou, o Tiago Jaló já foi devolvido. Acredito que poderá chegar pelo menos mais um central. Gostava que chegassem mais 2 para além do central que já chegou. E para terminar, chegou também ao que tudo indica o Borja Sens, que é um extremo que tem qualidade, que é jovem, jogava na segunda liga inglesa, no Norwich. Fez uma excelente temporada, pelo que estive a ver é muito habilidoso, e a contratação acredito que venha no sentido de ser o titular na posição esquerda do ataque, para o Rodrigo Mora este ano poder jogar nas costas do ponta de lança. Uma posição entre linhas, como o terceiro médio, que poderá até ser a posição que seja mais vantajosa para as características dele. Não falaste do regresso do Francisco Conceição? Mas alguém que acredite que o Francisco Conceição vai regressar? Isto é tipo o Dom Sebastião, é o sebastianismo Guna, isto, mas assim há muita gente que acredita. A partir do momento que o Pinto da Costa não é mais presidente do Porto, ninguém do clã Conceição vai voltar. Metam essa na cabeça. Tomara eu estar errado. Tomara eu que o Francisco Conceição voltasse com vontade. Seria uma mais-valia, seria titularíssimo no corredor direito do ataque. Poderíamos ter uma dupla de Francisco Conceição e Rodrigo Moura, que é um sonho para qualquer portista, mas pronto, tirem o cavalinho da chuva, que o homem não vai voltar. Se o Porto conseguir vendê-lo a partir de mais daqui a 5 dias, a cláusula dele só para 45 milhões de euros, se o Porto pudesse vender acima dos 30 milhões de euros, não tendo em conta a qualidade dele, que tem qualidade mais que suficiente para jogar este nível, mas tendo em conta a birra que está a fazer, se podemos chamar assim, de fidelidade ao próprio pai, por toda a situação que aconteceu com o presidente do Vilas Boas, que ele não gostou, pronto, toda essa história que já toda a gente sabe, uma venda acima dos 30 milhões de euros era muito positivo para o clube. Muito bem. Vamos passar ao Sporting rapidamente. Gyökeres parecia certo no Arsenal, mas mais uma vez nas horas críticas continuamos sem confirmação absoluta. Aquilo que sabemos é que Gyökeres já disse que se recusa a juntar-se aos treinos da pré-época do Sporting. Igor, é uma boa atitude do Gyökeres fazer esta pressão para sair sobre o Sporting e achas que vai levar a melhor? Boa atitude não é, isso me mostra ter pouco profissionalismo, mas também por outro lado, não digo nem pelo lado do Sporting, eu tô começando a concordar com o Varandas, que o empresário do Gyökeres é horrível. Ele não é ruim, ele é muito ruim. E eu acho que toda essa situação se causou pelo empresário do Gyökeres. Acho que a todo momento ele vinha dizendo X, e chegou no fim era Y. Ou seja, ele tentou colocar o Gyökeres contra o Sporting e conseguiu. Tentou colocar o Sporting contra o Gyökeres, que era para tentar fazer a saída o mais rápido possível. Estava conseguindo, mas quando foram ver bem no fim, não era nada daquilo que ele tinha dito. Então assim, eu acho que essa é uma situação muito ruim, tanto para o jogador quanto para o clube. É lógico, falar assim é fácil, mas se pudesse ter
como fazer isso, eu acho que era, olha, Fabrício, quer sair? Então vai, tchau, pega a tua malinha, vai, não incomoda mais nós, deixa a gente começar a nossa pré-temporada, porque a gente já sabe que temos que treinar de outra maneira, não temos mais o nosso melhor jogador e o melhor jogador em solo português dos últimos 2 anos, então agora a gente tem que começar a nossa pré-temporada da melhor maneira. Então se tu não quer estar aqui conosco, não esteja, pronto, vai embora. Eu acho que isso seria o melhor a ser feito. Agora, lógico, todo mundo sabe que não é bem assim que funciona. Acho que realmente o Sporting está fazendo ali um braço de ferro e bem, por fim, é o Sporting quem está correto, pelo menos na minha opinião. Sabem que hora é? Querem saber? Diz lá. É hora de falar do Benfica. Vamos a isso. Ora bem, muito rapidamente, Benfica. Começando por Renato Sanches, recambiado do seu empréstimo. Não há muito a dizer, decisão correta. Por momentos ainda temi que ele fosse ficar mais um ano, mas de facto não fazia sentido manter este jogador. Boa sorte, Renato, tudo bom. Um jogador a quem não desejo tudo bom é o Coxu. Após zangas no Mundial de Clubes com o Bruno Lage, parece que Coxu ficou incompatibilizado com treinador, presidente, adeptos e o Benfica em geral. É assim, o Coxu não é nenhum craque insubstituível, é um bom talento, mas meus amigos, ele tem atitudes que só os grandes craques podem ter sem ter consequências. Infelizmente o Coxu, transferência mais cara da história do Benfica, só a coisa que provou estes 2 anos é que não é um grande craque. Não é um grande craque. Chateou-se com 2 treinadores seguidos, alternou entre o bom e o medíocre. Só assim por uma comparação rápida entre o Coxu e outra grande lenda do Benfica chamada Pizzi. Vamos fazer aqui uma comparação entre os últimos anos do Pizzi, 2019-20 e 2021. O Pizzi marcou 30 golos e 19 assistências em 19-20, 16 golos e 6 assistências em 2021. O Coxu nestes 2 anos fez o quê? 7 golos em 23-24, 11 assistências. Em 24-25, 12 golos, 11 assistências. Não precisamos de Coxu, o Benfica sobrevive sem Coxu. Mesmo assim, continuo sem concordar com esta estratégia de transferências. Vamos passar aqui para Tiago Almada e João Félix. Contratações mediáticas arriscadíssimas. Acho que está tudo errado. Eu disse já há alguns episódios atrás que precisávamos de estabilidade de plantel e preencher as pequenas lacunas, o lateral direito, o terceiro médio, e o que mais parece é que vamos fazer novamente um reset do nosso 11 base, com novas vedetas que vêm por novos valores milionários e que têm grandes probabilidades de não colar. O Tiago Almada ainda tem alguma confiança, Félix acho que é arriscadíssimo. Espero estar errado, mas parece-me mais um ano em que o Benfica aborda o mercado de transferências sem uma estratégia clara. Quanto às... Então, mas... Diz-me. Então, mas não eras tu o maior fã do Félix? Não... Agora que o Félix vai regressar, estás a chorar? Eu nunca disse que era o maior fã do Félix. Eu protejo o Félix de ataques injustos que ele tem sido perseguido. Ele não consegue ultrapassar o bloqueio mental porque continua a ser criticado injustamente. É uma opinião que eu tenho do Félix, mas eu espero que ele ultrapasse o seu bloqueio mental. Só espero é que não seja no Benfica. é isso que eu tenho a dizer sobre o Félix. Sobre a contratação do Obrador, não vou comentar, não conheço o jogador. Acho que é bom termos conseguido alguma coisa pela venda do Álvaro Carreras e espero que tenha sucesso e que seja um novo Carreras, ou pelo menos já um bom jogador ali para a nossa lateral esquerda que bem precisa. Mais que isso, soube-se há poucas horas que Rui Costa é recandidato às eleições de outubro no Benfica para presidente. Felizmente parou de enganhar para se poder começar a fazer a campanha dentro do clube. O discurso foi o mesmo de sempre, clichês, atravessamos o cabo das tormentas, qualquer coisa sobre vamos fazer o que ainda não foi feito. Acho que não foi um grande discurso de abertura. Como benfiquista, acho que o ciclo do Rui Costa como presidente terminou e espero que não seja reeleito em outubro. E quanto ao Benfica é a única coisa que eu tenho a dizer. Vamos passar à segunda parte do programa, a melhor parte do programa, pessoal. Vamos a isso, jogo das apostas. Desenvolvimentos críticos e trágicos. Estou em último no jogo das apostas após estes quartos de final.
Nós nem apostamos nas meias, que ainda nem sabíamos quem é que ia ser. Resta-nos só a final para este joguinho das apostas de verão. Começando por ti, Igor. PSG Chelsea. Tinha aqui Real Madrid, não sei porque. PSG Chelsea. Diz-me aí quem ganha. 3-1 para o Chelsea. 3-1 para o Chelsea. Gol de Dembélé. Disseste 3-1 para o Para o Chelsea? Chelsea? Espera aí. Para o Chelsea? 3-1 para o PSG. Vocês estão... Eu estava aqui, eu repeti a frase e depois é que me atingiu. Ok, 3-1 para o PSG, gol de Dembélé. Ok. Força, Ricardo, estás em segundo depois dos acontecimentos trágicos. 3-0 para o PSG, golo de... Tinha posto o Dembélé, mas queria criar aqui um edge contra o Igor. Fabián Ruiz. Sabem o que eu digo? Perdido por 100, perdido por 1000. 1-2 Chelsea, gol de João Pedro. E o Benfica ganha o prémio de fomos eliminados pelo campeão do torneio, que é sempre o prémio mais importante de qualquer torneio. E pronto, mais coisas a dizer sobre apostas, não temos mais coisas para apostar, pois não? Não há mais jogos que algum de vocês saiba. Acho que vamos ter agora uma pausinha de jogos. Temos só que dizer que o André perdeu definitivamente a cabeça. O momento pelo qual todos ansiávamos já. Sabíamos que mais tarde ou mais cedo iria acontecer. Muito bem, de facto está perdida. São muitas épocas a ver o Benfica. Bem, termina mais um episódio do Triângulo Ofensivo. Não se esqueçam de dar gosto e subscrever o canal do YouTube da Rádio Lince, que já vai nos seus 700 subscritores. Uhul! Para acompanhar os nossos podcasts e novos vídeos todas as semanas. Alguma nota, Igor? Estás mutado? Não. Sim. Sim. Só agradecer os telespectadores e que continuem nos ouvindo. Muito bem, alguma nota, Ricardo? Agradecer a todos, desejar uma boa noite e uma boa continuação de resto de boa semana. Muito obrigado a todos e até à próxima.